Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre a produção do texto opinativo. Vamos analisar algumas características que podem contribuir para a gente aprender de que forma podemos redigir, escrever uma boa redação quando se solicita aí produção de texto do gênero dissertativo argumentativo, ou seja, texto opinativo, que é aquele texto no qual nós temos que nos posicionar diante de um determinado assunto, de um determinado tema, ok? Então vamos discutir um pouquinho disso. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano. Estou aqui com o meu colega de trabalho que está ajudando a gente a fazer a transcrição da minha fala para a linguagem de Libras, né? O meu amigo Kelvin. Agradeço muito aí a participação conosco nessa docência compartilhada e vamos ver quais são os nossos objetivos. Consistem em compreender os elementos que compõem um texto argumentativo, posicionar-se de forma crítica, ética e respeitosa sobre um determinado tema. E vamos fazer a proposta de produção de um texto opinativo no final da aula. Então, para início de conversa, você sabe argumentar? Observem aqui que nós trouxemos, né, um fragmento de uma tirinha, né? E aqui o personagem se dirige ao pai, né, e diz assim: pai, como se convence alguém? E o pai responde: você deve argumentar, filho. Né? Disponível aí na Tiras Armandinho, mais uma tirinha do Armandinho. Né? Então, pela resposta do pai, a gente já começa a pensar, ok, mas para eu argumentar para a defesa de um ponto de vista, como que eu posso fazer uma fundamentação bem bacana na minha argumentação, a ponto de convencer o leitor a respeito de que eu estou certo ao expor o meu ponto de vista, ao me posicionar-se de tal forma com relação a determinado assunto. Né? Então, a construção desses argumentos requer, muitas vezes, pesquisas, né? Para eu fundamentar bem o meu artigo de opinião, o meu texto dissertativo, muitas vezes eu tenho que buscar dados estatísticos, outros textos produzidos por especialistas a respeito do tema que eu vou tratar, a respeito do assunto, e por aí vai. Aí, assim, o meu texto vai ficar do ponto de vista da estética verbal, estilisticamente mais convincente, e assim eu também persuado o leitor a se convencer que o meu ponto de vista é o mais adequado, né? Porque para eu produzir um texto de opinião, para eu produzir um texto dissertativo argumentativo, quanto mais fundamentação, mais dados eu trouxer, mais convincente eu me torno, e os meus argumentos saem com mais coerência e fundamentação. Então, opinião e argumentação. Para expor uma opinião com bons argumentos, é preciso pesquisar sobre o assunto ou tema. Observem que a gente trouxe essa figurinha aqui, né, do Free Pick, que traz ali uma lupa. E essa lupa automaticamente indica a vocês o quê? O símbolo da pesquisa, a qual vocês estão cotidianamente acostumados a fazer. Né? Então, é esse processo de pesquisador que precisa ser aguçado e ressaltado no momento em que nós somos convidados a produzir um texto argumentativo, dissertativo, aí, ou um artigo de opinião. Nós precisamos trazer o quê? Elementos aí convincentes, pesquisas feitas, né, anteriormente, para poder também construir os nossos argumentos e convencer o leitor de que estamos ali expressando uma subjetividade de forma coerente, coesa, bem argumentada e fundamentada na visão de outros especialistas também. Então, trouxe esse slide aqui para a gente analisar um pouquinho, né, essa questão da opinião e da argumentação. Então, a sugestão é que, após reunir e dominar informações suficientes sobre determinado assunto ou tema, é que se está pronto ou pronta para expor uma opinião, pois não basta apenas opinar. O objetivo é convencer sobre uma determinada ideia, influenciar ou transformar os valores do leitor ou da leitora em favor de uma posição assumida, ou seja, de uma tese. Certo? Então, a partir do momento que eu vou
pensar, refletir sobre determinado assunto e transpor essa reflexão do plano do pensamento para o plano da escrita, eu preciso fazer essa pesquisa, que assim eu também consigo me convencer primeiramente, enquanto autor de um texto, a respeito da minha tese, ou seja, a respeito daquilo que eu acredito, dos meus valores construídos ao longo da minha formação, valores morais, valores éticos, para aí sim eu defender a minha tese, defender o meu ponto de vista e, portanto, me posicionar. Então, vamos para a nossa primeira atividade. Eu apresento para vocês aqui uma tabela, né, para vocês preencherem, e aí vocês vão tentar dar conta de preencher os espaços baseando no que a gente vem discutindo até o momento. Então, qual o assunto tratado? O assunto moda, né? Moda é um assunto que geralmente os adolescentes gostam muito de ler, de conversar sobre, de visualizar imagens, sempre gostam de estar aí inteirados a respeito de quais são, né, os modelos aí, quais são as modas do momento, seja em termos de vestimenta, né, em termos de skate, em termos de smartphones, celulares, tablets, enfim. Os adolescentes têm aí, né, esse viés, essa dimensão de serem consumidores facilmente persuadidos pela mídia televisiva, pelas mídias sociais, para consumo de determinados produtos. Por quê? Porque às vezes deixam prevalecer e supervalorizam a questão da moda, dos modismos que são apresentados, né? Então, vamos pensar aqui num assunto que seja a moda. O tema, a influência da moda na adolescência. E aí, a tese. E aí, que ponto de vista que vocês podem defender a partir disso, né? E para qual objetivo? Qual seria o público-alvo, né? Então, quando eu vou pensar numa produção de texto, esses elementos precisam ser cautelosamente articulados no plano do pensamento antes da minha escrita, certo? Então, eu vou deixar aqui como sugestão para vocês preencherem esses espaços, pensando aí numa produção de texto escrita a respeito desse tema que nós estamos propondo.
Retornando então, pessoal, e aí, vocês conseguiram pensar numa proposta de produção textual, como que ficaria preenchida essa tabela? Né? Alguns elementos dessa tabela a gente já tinha sugerido para vocês, né? Para você fundamentar, para semear aí as possibilidades de vocês darem conta de preencher, né, o restante da tabela. Então, fica aqui a nossa sugestão, né? Então, por exemplo, para o assunto moda, com o tema a influência da moda na adolescência, nós poderíamos defender uma tese sustentada com base no seguinte argumento: a moda é um meio de expressão e afirmação social entre os adolescentes. O objetivo, o público-alvo, convencer os leitores de que a moda é componente extremamente importante da vida do adolescente. Vocês concordam com essas afirmações, né? Geralmente a gente sabe que os adolescentes acabam sendo facilmente persuadidos a consumirem determinados produtos, né, a contratarem determinados serviços. Então, aí a gente tem aqui como sugestão de atividade, né, uma proposta de redação no qual vocês pensem essas características aí para compor o texto de vocês. Vamos continuar aqui com algumas dicas, né? Para nossa segunda atividade, a continuação do planejamento do texto. Então, a gente já deu uma cartada inicial aí e a ideia é que vocês continuem fazendo o planejamento baseando-se nesse assunto que nós estamos propondo, né? Discutir a moda e a influência dos modismos aí na vida do adolescente. Então, se a gente for dar continuidade a essa ideia, a esse planejamento textual, qual seria o tema adequado, um título que venha ao encontro desse tema, né? A introdução, na introdução geralmente a gente faz uma breve exposição do assunto que será tratado ao longo do texto, né? O desenvolvimento, é no desenvolvimento que a gente busca informações, infográficos, dados pesquisados anteriormente a respeito do assunto que pretendemos tratar, né? Geralmente a gente também pode trazer a opinião de especialistas, sempre se lembrando de mencionar a fonte. Então, toda vez que eu for produzir um texto de opinião, eu tenho que fazer a pesquisa a respeito, né, de assuntos correlacionados ao tema o qual eu vou discorrer sobre e fundamentar os meus argumentos com base em pesquisas anteriores, sempre mencionando a fonte onde foi publicado, o nome do autor, né, a data da publicação também é interessante mencionar, para que o leitor tenha uma noção, né, de que os meus argumentos eles são construídos de forma fundamentada, né? Não é no achismo, não é com base no senso comum que eu consigo produzir um bom desenvolvimento para o meu texto, né? Então, na introdução eu apenas apresento ao leitor em linhas gerais o assunto que eu vou tratar e no desenvolvimento eu fundamento os meus argumentos. E por fim, na conclusão, que é o meu último parágrafo, na conclusão eu vou apresentar o meu posicionamento para o leitor, o meu ponto de vista, a minha opinião, aquilo que eu acredito, né, que seria interessante defender como a minha tese, certo? Então vejam, vou dar um tempo, né, para vocês fazerem essa atividade e a gente retorna na sequência, não posso dar spoiler agora.
Retornando então, pessoal, vamos ver como ficou a nossa sugestão para preenchimento dessa tabela, né? Então, estamos aqui elaborando uma tabela que indica para nós o planejamento de como poderemos fazer uma produção textual, certo? Então, a nossa sugestão fica assim, como tema, a influência da moda sobre os jovens. O título, por que a moda é tão importante para os jovens? Introdução, apresentação da tese. A moda é um meio de expressão e afirmação social entre os adolescentes. Podemos começar assim, né, a introdução de um texto dissertativo argumentativo. Para o desenvolvimento, a gente trouxe aqui uma ideia expressa na seguinte frase: moda como expressão, afirmação social, comunicação. É claro que daí o desenvolvimento tem que ocorrer baseando-se em pesquisas, conforme a gente já sugeriu, né? Pesquisas anteriormente realizadas, a opinião de especialistas no assunto e por aí vai. E, para a conclusão, a moda é importante na busca pela identidade, né? É uma sugestão de desenvolver essas ideias aí num texto dissertativo argumentativo. Então, se vocês colocaram aí na tabela algo semelhante a isso, ou que veio ao encontro dessas possibilidades da gente fazer o planejamento para uma redação, né, a gente está fazendo aí um treinamento, né, e uma sugestão para que os professores possam trabalhar com vocês essa proposta de texto, de produção de texto dissertativo argumentativo. Então, proponho para vocês a leitura agora do nosso texto aqui, intitulado Moda e Identidade na Adolescência. Ao olhar para qualquer anúncio de loja de moda, você provavelmente notará que a maioria das modelos são adolescentes. Na TV, muitas séries adolescentes apresentam seus personagens com roupas e acessórios que dizem algo sobre a personalidade deles. Podem ser românticos, casuais, rebeldes, góticos, etc. A pergunta que fica é: por quê? Talvez, para os adolescentes, a moda seja, antes de tudo, uma afirmação social, um meio de expressão fora de seus pares e no resto do mundo. A moda pode passar informações sobre a sua personalidade, criar identidade com outras pessoas ou, simplesmente, dar vazão ao que se está sentindo. Essa é a importância da moda. Por isso, ela é tão atrativa aos adolescentes que estão na fase da vida em que buscar uma identidade faz parte do dia a dia na escola, na rua ou em casa. Então, para ler o texto aí novamente, né, e conhecer as ideias apresentadas, vocês podem também direcionar-se ao site modaaulongodosanos.blogs. Né, está aqui na parte inferior do slide as referências para vocês acessarem. Então, temos aqui agora a nossa proposta de produção de texto, pessoal. Vocês vão ter que negociar isso com os professores de vocês, né, para ver a possibilidade. Mas vocês sabem que nós temos disponibilizados para vocês, a plataforma Redação Paraná. Provavelmente vocês já ouviram falar nessa plataforma. É uma plataforma digital que foi criada para atender às necessidades dos estudantes paranaenses aí durante o período da pandemia. Nessa plataforma vocês têm também o portal do aluno, né? Se vocês digitarem lá portal do aluno, plataforma Redação Paraná, vocês terão acesso. Vocês podem entrar na plataforma usando o @escola de vocês, né? Aquele login que foi criado pela escola. E com isso vocês terão acesso a vídeos. Os vídeos são animados, geralmente contém slides animados, e cada vídeo daqueles mostra para vocês as características dos gêneros textuais, né? Então vocês encontrarão lá vídeos sobre as características do gênero resumo, dissertativo argumentativo, fábula, conto, crônica, poesia, né? E por aí vai. Então fica a dica para vocês acessarem a plataforma Redação Paraná, né? A nossa sugestão aqui é que vocês cliquem na opção atividade escolar, artigo de opinião, escolha do tema, a influência da moda na adolescência, e escrevam o texto com base no conhecimento sobre o gênero textual e também com base nos textos motivadores que estão lá disponibilizados para vocês, tá? Lembrando que a plataforma também indica para vocês as correções necessárias com relação a alguns aspectos gramatical, e ela ainda atribui uma nota, né, que vai de 0 a 40. E o professor atribui os 60 pontos restantes para inteirar os 100, que aí o professor vai analisar coesão, coerência textual, de que forma que vocês articularam as ideias ali e fizeram o texto de vocês de forma que apresenta ali uma correlação entre título,
tema proposto, sem fazer cópias dos textos, né, pessoal? Tem que evitar a cópia, né? Então tragam a autoria de vocês para essa produção de texto, tá? Fica a dica aí para vocês, ok? Então, nós temos aqui nesse slide uma sugestão de como que vocês podem estruturar os textos de vocês. Então vejam aqui, vocês podem escrever o texto em parágrafos, né? Pode ter 3 ou 4 parágrafos, é a sugestão. No primeiro parágrafo sempre tem que trazer uma introdução. Então na introdução você apresenta de uma forma geral o assunto que você vai tratar. Na sequência, no desenvolvimento, vocês podem trazer algumas ideias dos textos motivadores, né? Se tiverem a oportunidade também de trazerem outras pesquisas para construir os argumentos, tudo bem, mas se não tiverem, os textos motivadores já dão conta de instrumentalizar vocês com vários argumentos para defenderem um ponto de vista a respeito do assunto, né? E por fim, na conclusão, que geralmente a conclusão fica lá no último parágrafo, vocês apresentam lá uma intervenção, né? Uma solução para o problema apresentado ao longo do texto, de preferência que respeite direitos humanos, né? O professor ele vai poder escrever, inclusive, escolher, selecionar os critérios de avaliação do texto, né? E geralmente ele pede lá se ele quer que tenha título, né? Então isso vai estar explicitado para vocês no enunciado. A sugestão nossa é que o texto de vocês tenha um título, né? Lembrando que o título ele compõe também o número de linhas do texto. E vocês vão se posicionar, né? No último parágrafo vocês vão dar a opinião, vão expressar a subjetividade a respeito do assunto tratado, tá? Façam uma boa revisão de ortografia e, se preciso, consultem um dicionário, que pode ser o dicionário online ou o dicionário impresso, caso vocês tenham, ok? Então, nesta aula, nós compreendemos os elementos que compõem um texto argumentativo, mostramos nossa posição de forma crítica, ética e respeitosa sobre a relação entre a juventude e a moda e produzimos um texto opinativo, né? Fizemos aí essa sugestão de produção de texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!